Então, vamos lá. Então, né, nessa nossa aula de arte de hoje, nós vamos falar aí sobre o barroco no Brasil. Nós falamos sobre como era o barroco no mundo, falamos da variação do barroco, que é o rococó. Então, o barroco era cheio de drama, na pintura tinha aquele fundo bem escuro o personagem, né, que estava aparecendo na obra, parecendo que tinha uma luz incendida para ele. E aí depois houve a variação para o rococó, que continuou cheio de enfeites, cheio de detalhes, e a parte da pintura com pinturas um pouco mais claras, com tons mais pastéis e com cenas mais mundanas, porque antes, né, o barroco era mais os temas religiosos. E aí na parte do rococó já tinha também os temas mais mundanos. Foi isso que nós falamos na nossa última aula. E hoje nós vamos ver mais especificamente do barroco no Brasil, tá? Então, o barroco no Brasil, ele é um pouco diferente do barroco europeu, principalmente na questão de materiais. Porque quando o barroco ele começa no Brasil, até os materiais eram trazidos de Portugal. Como, por exemplo, nós temos aí prédios barrocos, como aquela igreja de Salvador que vocês viram, né, na aula que eu mostrei, nas últimas aulas, com o interior dela todo recoberto de folhas de ouro. Bom dia, Camila. E esses materiais, eles vinham todos da Europa. Então, eram todos materiais trazidos da Europa, esses prédios em estilo europeu. Depois de um tempo, alguns mestres de arte brasileiros começam a produzir obras de arte no estilo barroco do Brasil, mudando os materiais, principalmente, os materiais que eles usavam. Então, agora nós vamos ver aí uns slides sobre isso. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Então, a arte barroca no Brasil. Espera aí, deixa eu aceitar quem está pedindo aqui. Pronto, voltando. Ó, a arte no Brasil antes do barroco, ela era desenvolvida mais como um artesanato, né? Mais como algo assim sem grande significação, como por exemplo a arte indígena, né? Sem grande significação assim para o mundo das artes daquela época, né? Então a arte indígena ela não era reconhecida naquela época. Hoje em dia, sim, né? Então o Brasil ele desenvolveu o estilo que vinha da Europa, né? Através da colonização. Vocês sabem que o Brasil foi colônia, né, de Portugal, contanto que o barroco ele também é chamado de arte colonial, tá? O barroco no Brasil. Ele também acaba recebendo o nome de arte colonial, tá? Aí vamos lá. Vimos, então ele se desenvolveu na Europa, o Brasil ainda estava em processo de colonização. Além da arte indígena, já produzida desde a chegada dos portugueses, nenhuma outra arte era encontrada aqui. Então, a única arte que existia aqui no Brasil era a arte indígena. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles não valorizaram aquela arte indígena. Para eles, aquela arte lá era uma coisa primitiva, uma coisa sem importância.
tá? Não havia escolas de arte, né, nem nada do tipo. A primeira, para vocês terem uma ideia, a primeira escola de arte, né, artes e ofícios que vem a ser construída aqui no Brasil é só depois da vinda da família real para o Brasil, em 1826, né, que o Dom João VI vem para o Brasil com toda a família real, e aí o Dom João VI manda construir no Rio de Janeiro a Academia de Belas Artes e traz professores, né, pintores da França para ensinar arte aqui no Brasil. Então, só depois de 1826, quando ele chega, que ele começa a construir a primeira Academia de Belas Artes. Então, o Brasil, descoberto, que foi descoberto lá em 1500, ficou todo esse tempo sem ter academias de belas artes que produziam arte aqui no Brasil. Então a arte ela era mais assim, digamos assim, mais artesanal, né, do que era na Europa. Os primeiros exploradores estavam mais interessados em levar as nossas riquezas daqui do que fazer alguma coisa para cá. Durante muito tempo foram os padres que ensinaram as técnicas artistas europeias para os brasileiros. Então, quem começa a ensinar o modo de fazer arte europeu aqui no Brasil são os padres jesuítas, que os padres jesuítas vêm para cá, né, com a missão de catequizar os índios, e aí, através desta missão, através do desenvolvimento desse trabalho com os índios, eles começam também a ensinar algumas técnicas artísticas que já aconteciam na Europa. A arte barroca no Brasil feita pelos estrangeiros. Mas em 1600, quando os portugueses estabeleceram definitivamente aqui no Brasil, os princípios de arte barroca europeia logo apareceram na arte e durou mais de um século. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco. A arte barroca, ela começa, né, a ser trazida para o Brasil da forma europeia, inclusive com os materiais, até os tijolos, até os enfeites, até tudo era trazido da Europa. Então, aqueles grandes prédios que nós encontramos aí, os grandes prédios antigos, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, né, que são em estilo barroco europeu, os materiais vieram da Europa. A partir de 1600 é que começam a ter algumas construções no estilo barroco. Na escultura, entre os primeiros escultores barrocos aqui no Brasil, podemos destacar o português Frei Augustinho de Jesus, cujas características são excessos de contrastes, ilusão de movimento, uso de perspectiva e abuso do claro e escuro. Os contrastes que fala seria a parte, por exemplo, assim, dos rostos, um rosto feliz, outro rosto mais triste, muito detalhe de tecido, tá? E essa daqui é a Nossa Senhora do Rosário. Então, a escultura barroca começa a ser feita por estrangeiros, né, aqui no Brasil, como no caso do Frei Augustinho, que era português. A pintura se destaca o Belchior de Paulo e o francês Carlos Belleville, que, entre outros, fizeram pinturas em várias igrejas espalhadas em Pernambuco, São Paulo, principalmente Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Então, olha lá, ele pintava direto no teto, tá vendo? Das igrejas. O teto era de madeira, dá para ver aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, que tem uma divisa. Então, o teto era feito de madeira e eles pintavam diretamente na madeira. E a arquitetura, né? Nós temos, por exemplo, ó, um exemplo aqui
para vocês verem. Olha lá os detalhes que eu sempre falei, né? Já é nossa terceira aula sobre esse tema. Olhem só os detalhes, os enfeites na fachada, na beira das portas, olha lá, e das janelas. Então, tudo muito bem enfeitado. A igreja, na Venerável Ordem da Terceira de São Francisco, em Salvador, é um monumento que testemunha o deslumbramento da época. A construção do convento teve seu início em 1587, mas foi destruído durante as invasões e sua construção definitiva se deu quase 200 anos depois, em 1782. Ela foi construída uma primeira vez, aí ela foi destruída com as invasões, depois eles a construíram novamente, e essa igreja aqui é aquela que eu mostrei as fotos por dentro, que é toda recoberta de folhas de ouro. Agora nós vamos chegar na parte principal da nossa aula de hoje, que é a arte barroca feita pelos brasileiros. Porque antes, a arte barroca no Brasil era feita por estrangeiros, por portugueses que vinham para cá e traziam os materiais da Europa para fazer a arte imitando a arte barroca europeia. Nesse caso, não. A arte barroca feita pelos brasileiros muda. O brasileiro coloca o seu jeito, o brasileiro muda os materiais, começa a usar materiais mais simples que ele encontrava no dia a dia. E aí, esse estilo diferente de arte barroca é logicamente chamado de arte barroca, mas também é conhecido como arte colonial. Por quê? Porque foi feito no Brasil enquanto o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então, a arte barroca no Brasil feita por brasileiros. Muitas produções barrocas foram feitas por estrangeiros que vieram para cá, mas 3 artistas nascidos aqui se destacaram. Prestem bastante atenção para esses 3. O primeiro é o Aleijadinho. O nome do Aleijadinho é Antônio Francisco Lisboa. Alguém aqui já ouviu falar do nome Aleijadinho? Já viram alguma coisa em aulas de arte? Pode abrir aí o áudio e falar, se conseguir. E aí? Já ouviram falar desse nome? Então, o Aleijadinho, ele recebe esse apelido, né, por ter uma doença degenerativa, e esta doença degenerativa foi corroendo os dedos das mãos e dos pés, né? Fazia ferida, né? Fazia ferida, ia morrendo ali aquele tecido, e aí ele ia perdendo pedaços, né? Dos dedos, dos pés e das mãos. Essa doença, lógico, não foi tão rápida, né? Foi com o passar dos anos. Deixa eu abrir aqui, porque minha gata tá miando sem parar, senão ela não vai deixar eu gravar. Com o passar dos anos, essa doença foi aumentando, né? Foi corroendo cada vez mais. Ali, ele teve essa doença aí acredita-se pelos escritos, que foi mais ou menos aí por 40 anos, né, que ele conviveu com essa doença, e ela foi corroendo aí cada vez mais. Quando ele chega a falecer, ele já estava com as pernas, assim, só tinha até o joelho, e aqui os braços ele não tinha mais nada das mãos, ele tinha apenas aqui a parte do braço, né? Então, mas mesmo assim ele trabalhava, ele esculpia, ele era arquiteto também, ele projetava as igrejas,
tá? Então, ele trabalhou durante toda a sua vida, mesmo com essa enfermidade, mesmo com essa doença. Então, ele é mineiro, né? Se chamava Antônio Francisco Lisboa, né? Mais ou menos nessa época que Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, abria uma oficina em Ouro Preto, Minas Gerais, de marcenaria, onde esculpia talhas para a igreja e estatuetas em pedra-sabão. Essa, por exemplo, né, uma obra de arte dele feita em pedra-sabão. Tá vendo? Essa pedra-sabão, assim, ela é mais maleável, ela é mais fácil de esculpir do que uma pedra de mármore, por exemplo. Ela é mais molinha e mais fácil de tirar ali na hora de entalhar. Vocês já viram, e ela chama pedra-sabão porque ela tem alguns furinhos. Vocês já viram aquela pedra que a gente lixa a pé, né? Aquela pedra que vende para lixar o pé, ela não é toda furadinha? A pedra sabão também tem alguns furinhos, não tantos como aquela que a gente lixa o pé, que ela é muito porosa, né? Aquela que lixa o pé, mas tem alguns furinhos, e por ela ter esses furinhos, ela é mais fácil para entalhar, tá? Então, por isso que ele utilizava pedra sabão. E ele era mestre de arte. Naquela época não falava artista, não falava que tinha ateliê. Então, na verdade, as pessoas elas eram conhecidas, né? Quem sabia, né? Todas as técnicas, por exemplo, de pintura ou de escultura, de arquitetura, tinha uma oficina de arte. E aí ele era o mestre de arte, ou seja, ele era o professor, né? E ele tinha os aprendizes, que eram os alunos daquela época. Os aprendizes o ajudavam, como por exemplo, quando ele já estava, né, ali com a sua doença, né, um pouquinho mais avançada, eram os aprendizes que amarravam as ferramentas na mão dele, como por exemplo, imagina, né, que estava só até aqui, aí eles colocavam tecido, um pedaço de couro e amarrava com uma borracha e amarrava a ferramenta assim nele. Então ele esculpia sem os dedos, né, sem ter essa prática, esse privilégio que a gente tem de ter o polegar oposto, de ter essa pinça, né? Esse movimento de pinça. Ele esculpia, fazia todas essas esculturas, todos esses projetos de arquitetura sem ter os dedos, então só ali com a ferramenta presa ali no seu braço e ele praticando ali a prática de escultura, tá? Não demorou muito para ele ganhar notoriedade também como projetista, que já era filho de arquiteto com uma escrava. Então, o Aleijadinho, ele era mulato, né? Ele era filho de um português que era arquiteto e que ensinou tudo para ele, tudo que ele sabia, né, de ofício, foi ensinado pelo seu pai. Então, ele era filho de português com uma escrava. Ele era negro, né? Falava mulato por ele ter, né, o pai branco, mas ele era negro. Mesmo tendo que conviver durante anos com uma doença que atrofiou seus membros, Aleijadinho se tornou o maior artista brasileiro do período colonial. Seus projetos vão desde igrejas a esculturas e entalhes dedicados ao seu projeto de maior destaque, que era o conjunto de estátuas dos profetas do Santuário do Bom Jesus dos Matozinhos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais. Esse daqui é um dos profetas. Então, assim, o seu trabalho de maior destaque foi esse conjunto de profetas que ele fez, mas ele fez muita coisa ali na região de Minas, no Triângulo Mineiro,
né, em Mariana, em Tiradentes, em Ouro Preto, Congonhas do Campo e várias outras cidades aqui, né, aí do interior de Minas. Aí essa daqui é a igreja que fica ali em Congonhas do Campo e que tem o conjunto de esculturas, ó, em que tem os 12 profetas, tá vendo? Então, essas esculturas, esses detalhes em cima da porta da igreja barroca e esse detalhe aqui na entrada, isso tudo foi feito em pedra sabão, tá vendo? Foi esculpido em pedra sabão. Agora uma perguntinha. Olhem bem nos detalhes assim dessa igreja. Essa igreja foi feita, né? Lá em 1800, lá em Minas. Mas olhem bem no detalhe dessas igrejas e agora me respondam. Só que eu quero que me responda abrindo o áudio, porque vocês respondendo no chat fica difícil a hora que eu estou compartilhando. Aí em Olímpia tem alguns prédios parecidos com essa igreja, com detalhes parecidos com o dessa igreja. Vamos lá. E aí? Sim. Principalmente onde? Pela cidade inteira? Ou tem um lugar que tem mais? E aí? Principalmente no centro, não é, meninos? Se vocês repararem, ó, a partir de agora, quando vocês forem lá para o centro, vocês reparem um pouquinho mais. Principalmente ali, né, na beiradinha da praça, né, da praça da Matriz, e também a Igreja Nossa Senhora Aparecida, ela é nesse estilo, né? A Igreja da Matriz não é nesse estilo, mas em volta da praça existem vários prédios neste estilo, que é o estilo colonial. Por que que aconteceu isso? Mas falar assim, ué, mas Olímpia não foi feita em 1800. Olímpia não foi construída em 1800. Sim, não foi. Porém, no começo do século XX, houve com os artistas do modernismo, os artistas do modernismo eles pregavam que tinha que se valorizar a arte produzida aqui no Brasil. Então houve uma nova valorização do estilo colonial, que era o estilo barroco brasileiro. Então era chamado de neobarroco. E aí todas essas cidadezinhas, né, que foram inauguradas aí por volta de 1900, né, ou um pouquinho antes, mas tiveram as suas construções aí no começo de 1900, essas construções elas seguiam o estilo colonial, que era esse estilo barroco brasileiro, tá? Então por isso que a gente tem, se vocês repararem então lá na praça, tem o prédio da prefeitura, ele tem, né, além da igreja, né, Nossa Senhora Aparecida, ser o prédio da prefeitura, o prédio do museu que está sendo restaurado, que fica atrás da igreja Nossa Senhora Aparecida, na na também precisa, sabe lá onde era a Wizard, né? Naquela ou até na Wizard nova. Vamos pensar então na Wizard onde ela é agora, onde ela é hoje. Se você descer aquela rua da Wizard, descer no sentido da praça, né? Para ir para a praça. Você desce, aí a primeira esquina você vira à direita. Aí do lado esquerdo, do seu lado esquerdo, assim, se vocês repararem, se algum dia agora vocês passarem por lá, vocês reparem, por favor. Se vocês repararem, tem uma casa que ela é feita para trás, mas a fachada é antiga,
né? Uma vez me falaram que era casa paroquial, não sei dizer para vocês se é realmente. Mas a fachada é antiga, e na fachada está escrito até o ano que ela foi feita, 1926. Então, ali vocês podem ver todo o estilo da arquitetura barroca brasileira feita naquela fachada. Achei muito interessante que eles, provavelmente a casa estava velha, estava caindo, eles desmancharam a casa, fizeram uma casa nova, porém eles não tiraram a fachada continuou. Essa é uma forma de preservação, né, do patrimônio para as futuras gerações. Então é muito importante também que a gente preserve esses patrimônios para, né, futuros. Agora, aquele prédio que fica perto das Casas Bahia e que foi restaurado, que nós já falamos sobre ele nas aulas que nós falamos sobre o patrimônio, aquele prédio ele é mais no estilo neogótico, contanto que vocês podem ver que ele tem animais, né? Ele tem águias, ele tem leões, né? Então é um outro estilo, é um estilo neogótico, é diferente do estilo barroco. Já o prédio que fica a prefeitura, o prédio dos Correios, que fica ali na beiradinha da praça, esses prédios sim são no estilo colonial, no estilo barroco. Alguém lembrou de algum desses prédios, assim, deu falando? Deu para lembrar de alguns detalhes? Deixa eu tirar aqui para eu olhar no chat, que vocês falam no chat. E aí, vocês conseguiram lembrar de pelo menos alguns? Pelo menos da igreja Nossa Senhora Aparecida, você tem que lembrar, né? Bom, então agora nós vamos continuar aí falando a respeito dessas obras do Aleijadinho. Então, este estilo é o estilo chamado também de colonial, mas é o estilo brasileiro. Por que brasileiro? As formas mais simples e também pelos materiais mais simples. Ele utilizava materiais que ele encontrou aqui no Brasil, né? Ele não mandava trazer coisas da Europa para fazer, não. Tudo que ele fazia com materiais típicos do Brasil mesmo, como, por exemplo, a pedra-sabão que ele utilizou para fazer aí os profetas. Bem, meninos, outro grande artista da época do barroco no Brasil foi o Mestre Ataíde, né? Ele era chamado de Mestre Ataíde, mas o nome dele era Manuel da Costa Ataíde. Ele trabalhou junto com o Aleijadinho em várias obras. O Aleijadinho fazia o projeto da igreja, fazia toda a parte de escultura que ia ficar no altar, de esculturas que iriam ficar pela igreja, por fora. E na hora de fazer a pintura do teto, por exemplo, o Aleijadinho chamava o mestre Ataíde para pintar o teto das suas igrejas. Então, eles trabalharam juntos, né, em várias igrejas. Então, ele era conterrâneo do Aleijadinho, também brasileiro. Manuel da Costa Ataíde trabalhou com ele fazendo pintura no teto de algumas igrejas em Minas e dourando os entalhes de madeira. Que seria isso, dourando os entalhes de madeira? Passar em cima da madeira as folhas de ouro para que ela ficasse toda dourada. A folha de ouro, parece assim um papelzinho, né, de tão fininho que é. Ela é bem fininha e ela derrete. A hora que passa, por exemplo, uma camada de verniz, aí você vem com aquela folhinha de ouro, coloca ela ali por cima, ela vai derreter no verniz e vai ficar dourado, vai ficar parecendo ouro. Mas na verdade era madeira, né, por baixo. E é considerado o maior pintor brasileiro da arte barroca no Brasil. Então, se eu perguntar para vocês
Quem foi o maior escultor e arquiteto do Barroco no Brasil? Aí seria o Aleijadinho. Agora, se eu perguntar quem foi o maior pintor da época do Barroco no Brasil, aí seria o mestre Ataíde. Por que mestre Ataíde? Porque eu falei já para vocês, né? Eles eram chamados de mestres de arte, tá? Naquela época. Aqui vocês têm um exemplo, ó, de pintura no teto. Olha lá, onde eu estou passando o mouse. Olha as divisões, né? As divisões da madeira. E aqui se chamam, né, os anjos músicos. Ela fica na Igreja da Matriz de Santo Antônio, em Itaperava, em Minas Gerais. Valentim Fonseca, ó, Valentim da Fonseca Silva, também conhecido como Mestre Valentim, foi também um mineiro, mas que passou grande parte da sua vida no Rio de Janeiro, e ele realizou projetos de paisagismo, projetos de jardins, sabe, jardins, estátuas desta época, mas do Barroco no Brasil, porém suas produções ficam mais no Rio de Janeiro, tá? Chafarizes, fontes de praças, então ele trabalhava mais nesse sentido, o mestre Valentim. Aí aqui vocês têm lá um outro exemplo ó, de paisagismo de um local. Características da arte barroca no Brasil. De modo geral, o trabalho desses artistas por todo o país, não só em Minas Gerais, assumiu características bem diferentes da arte barroca na Europa. Mas o foco continuava sendo a construção de igrejas e temas religiosos em geral. Aí aqui nós vamos ver aí o estilo, né? A diferença de estilo. Nas regiões enriquecidas pelo comércio de açúcar e pela mineração, encontravam-se igrejas com trabalhos em relevos feitos em madeira, chamados de talhas, recobertos de finas camadas de ouro, que eram feitas em janelas, cornijas e portas decoradas com detalhamentos e trabalhos de escultura. Como, por exemplo, lá, essa igreja de Pernambuco, ela foi, a partir de 1759, Recife teve grande crescimento econômico. Entre as suas construções barrocas, mais bem cuidadas até hoje, né, está a Catedral de São Pedro, dos Clérigos. Ela foi iniciada, né, em 1728, segundo um projeto, né, de um arquiteto chamado Manuel Ferreira Jacomé. E as obras essa igreja ela foi construída até 1782, então ela demorou muitos anos, né, em processo de construção. Olha os detalhes das janelas, das portas que eu sempre falei para vocês. Na Bahia, lá outro exemplo. Esse é o convento lá de São Francisco, ele é bem grande, viu, gente? O convento, ele tem aquela igreja que o interior é todo recoberto de ouro e tem, né, o convento mesmo em si também no estilo barroco, tá? Na segunda metade do século XVII, Salvador era o centro econômico da região mais rica da Bahia e também a capital do país. Aí encontramos igrejas riquíssimas, como a Igreja de São Francisco. No Rio de Janeiro, só viria a ter destaque econômico e cultural com o início da extração de ouro em Minas Gerais no século XVIII. Por causa do seu porto na cidade, passou a ser o principal centro de intercâmbio entre o Brasil e Portugal.
tanto que se tornou, em 1763, a nova capital do país. Então, também encontramos obras, né, como essa igreja da Terceira Ordem de São Francisco, né, no estilo barroco no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro também se destacou, só que depois, né, no século XVIII. Então, aquelas cidades que eram mais ricas, que se destacavam mais, foram as primeiras a ter as obras de arte barroca, arquitetura barroca na sua cidade. Aqui é o exemplo lá da igreja, né, de São Francisco de Salvador por dentro. Olha lá, gente, como ela é toda recoberta de folhas de ouro, como ela ficou por dentro. O outro detalhe do barroco é que as esculturas, elas eram fixas. Por exemplo, não tem como falar assim, eu vou chegar aqui, eu vou tirar essa estrutura aqui do altar, essa escultura aqui do altar. Não tem como tirar, ela é fixa, ela é feita ali, ela é presa na parede, não sai. E Minas Gerais, é claro que aí se destaca muito mais depois. Certamente foi o lugar onde tivemos a expressão máxima do estilo barroco no Brasil, por causa da descoberta do ouro na cidade de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, né? Muitos bandeirantes logo se assentaram ali e fundaram os vilarejos, como a Mariana, Sabará, Congonhas do Campo, São João del Rei, Caeté e Catas Altas. Em todas essas cidades encontramos construções com grandes estilos ornamentadas, com talhas de madeira, que são as esculturas, né, de madeira, banhadas a ouro, e paredes revestidas com azulejaria portuguesa, pinturas e esculturas. Olha só por dentro. Que chique que era. Por fora era até mais simples, mas por dentro era bem chique. E nas regiões onde não houve o grande desenvolvimento econômico para a época, o barroco ele se desenvolve de uma forma mais simples, como por exemplo aqui em São Paulo, né, nas cidades que permaneceu estagnada por todo o século XVIII, e as ordens religiosas apenas ergueram modestas igrejas barrocas. Então, em São Paulo, ó, elas já são mais simples. Por quê? Porque São Paulo, nesse início de colonização, não se destacou economicamente. Então, mas hoje São Paulo é a maior economia do Brasil. Tá, hoje. Mas naquela época não se destacou economicamente, então as formas são mais simples. Casinhas da época colonial e do neobarroco, que é de 1900 para cá, a gente vê muitas casinhas com esses detalhes, ó, na beiradinha do telhado, não só igrejas, com esses detalhes em beiradinhas de telhado, com esses detalhes em cima das portas e janelas. Ou seja, por mais que era simples, tinha algum enfeitinho ali, tinha algum adorno, tinha algum enfeite para mostrar que era o estilo colonial, que era o estilo barroco, tá? Bom, meninos, tenho mais algum slide aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só abrir. Só para vocês verem mais exemplos de obras, tá? Olha aqui seriam ruínas já, né? Esse já está em ruínas das missões lá no Rio Grande do Sul. Lembra que eu falei lá no começo que foram os padres jesuítas, né, que iniciam aí o estilo barroco no Brasil, né, o estilo trazido da Europa, como, por exemplo, essas ruínas, que era uma igreja, né, na verdade, um mosteiro, né, de padres, onde os padres moravam também, na época das missões jesuítas lá no Rio Grande do Sul. Aí aqui, olha a diferença, para vocês entenderem a diferença do barroco europeu,
Ó, deste lado, aqui onde eu estou passando o mouse, barroco em estilo europeu e o barroco em estilo brasileiro. Tá vendo? Ele era mais simples, porém também cheio de adornos, também cheio de enfeites, né? Porém feito de uma forma mais simples. Aqui nós temos aquela igreja de São Francisco, lá de Salvador, e aqui uma igreja de São Paulo. A arquitetura, tanto das igrejas como das casas, seguiria esse estilo colonial, né, esse estilo de enfeites nas janelas, enfeite, né, nas portas, tá vendo? Algumas colunas, porém não são colunas soltas, são colunas fixas ali, né, na fachada, tá? Então, aqui são alguns exemplos, olha lá, mais exemplos de igrejas em estilo barroco. Essa fica em Tiradentes, Minas Gerais, essa fica em São João del Rei. As duas foram feitas pelo Aleijadinho. Então dá para ver bem o estilinho dele, ó. Os detalhes, o estilo dele são parecidas, né? As igrejas. Aqui é um casarão no estilo colonial para vocês verem como era lá. Casarão no estilo barroco brasileiro. Então não eram só igrejas, tinham as casas, os casarões. Sempre assim, a maioria deles em 2 andares, né? Com esses detalhes nas beiras das janelas. Na pintura, se destacou a pintura com cores fortes, estudo de profundidade, então se tentava dar a ilusão de perspectiva que vocês aprenderam lá da época do Renascimento. Né? E essas obras aqui, ó, foram pintadas, né? Esses tetos são tetos de igreja e foram pintadas, né? Pelo mestre Ataíde, tá? Ah lá, o Manuel da Costa Ataíde, que foi o grande pintor. Olha os mais tetos que ele pintou. Olha o efeito 3D que eu falei, né? Da perspectiva. E o jeito que tinha a coluna na parede, ele tentava fazer aquela coluna seguir no teto, fazer uma curva, ó, e voltar do outro lado, para dar realmente aquela ilusão de profundidade, de perspectiva para as suas obras. Tá vendo? Aqui são igrejas também de Minas. Todas essas igrejas foram projetadas pelo Aleijadinho e aí ele pintava o teto. Olha lá, aqui são os 12 profetas, né? Do Aleijadinho. Na porta, né? Na entrada, nas escadarias, né? Que a pessoa entra aqui pelo portão, sobe a escadaria e vira para poder ir para a igreja. Então, nas escadarias do Santuário do Bom Jesus no Matozinhos, que fica em Congonhas do Campo, em Minas. E mais algumas peças, olha só, do Aleijadinho, que são esculturas em madeira, que ele criou cenas bíblicas, né, através dessas esculturas, como, por exemplo, ó, a cena 1 aqui, que era a última ceia. Nesse caso aqui, ó, a flagelação e a coroação de espinhos de Jesus, a crucificação, né, a subida ao Calvário. Então, várias cenas bíblicas ele vai retratando através de esculturas feitas em madeira. Aí aqui nós temos algumas curiosidades. O Aleijadinho não tinha costume de documentar suas obras, fazendo com que apenas 10% das suas obras são comprovadamente dele. O restante é atribuído. Por quê? Porque ele não assinava, muitas vezes ele não assinava. Né? Algumas pessoas contribuíram com as obras doando seus cabelos para a construção das imagens dos santos. Então, por exemplo, nessas obras aqui, elas têm cabelos reais, cabelos, né? Que pessoas doaram para ele colocar nas esculturas.
A expressão Santo do Pau Oco tem origem nessa época, que era onde as pessoas escondiam ouro em pó ou diamante dentro de Santos do Pau Oco. O que era o Santo do Pau Oco? Ele tinha um esconderijo atrás, tá vendo? Então as pessoas escondiam dinheiro, ouro ou algumas pedras preciosas, como diamantes, né, lá em Minas, né, na época do minério, através aí, dentro do santo. Bom, meninos, para finalizar agora, eu vou mostrar só esse arquivo aqui, que vai mostrar mais algumas obras do Aleijadinho. Deixa eu ver. Ah, não. Não é esse. Aqui, meninos, ó. O Aleijadinho, ele tinha essa aparência. Esse é um retrato falado, né? Que os seus aprendizes fizeram, né? Escreveram como ele era, e aí fizeram um retrato falado dele. Aqui a primeira igreja foi essa de São Francisco, que é essa daqui. Aí aqui, algumas obras, ó, como Soldados. Uma das características das obras do Aleijadinho são os narizes, ó. Se vocês repararem, todas elas têm narizinho arrebitadinho, assim, um narizinho meio curvadinho, né? É uma marca das obras dele. E bem realistas. Ah lá, ó o narizinho, meio curvadinho e arrebitadinho, certo? Fininho. Olha o detalhe, olha só o detalhe da frente do relevo, na frente da igreja, como que era cheio, né, realmente de curvas, de enfeites. Aqui o Cristo carregando, né, a cruz, a cena né, da Via Sacra, que fica lá em Congonhas. Olha dentro da igreja que ele projetava todo, era ele que projetava todo esse altar, ele que esculpia todo esse altar, com a ajuda dos seus aprendizes, é claro. Aí aqui mais algumas esculturas em madeira. Olha o anjo da Via Sacra. Aqueles, né, profetas da frente da igreja. Bem, agora eu vou pausar a apresentação. E aí eu quero explicar o que vocês vão fazer para mim, né, de tarefa de arte. De tarefa de arte, eu quero que vocês pesquisem para mim a biografia do Aleijadinho, né? Eu vou colocar no Classroom, mas eu vou colocar também aqui no chat, caso alguém já quiser marcar, eu já coloco aqui para vocês. Ó. Vocês vão pesquisar a biografia do Aleijadinho e imprimir ou desenhar uma igreja barroca. Se você for no Google e você... vou ter que compartilhar de novo para vocês verem. Se vocês forem no Google e você colocar lá igrejas, desenhos de igrejas barrocas, vão aparecer todos esses desenhos aqui, tá vendo? Ó, não quero esse, que é muito simplesinho, eu quero uma dessas aqui. Você escolha, porque existem vários. Você vai escolher uma e você vai pintar nesse estilo, tá vendo? Como ela é de verdade. Então, só com os detalhezinhos, assim, em marrom clarinho ou em ocre, e ela branquinha,
tá? Ou amarelo, tá vendo? Ou os detalhes em amarelo e ela branquinha. Então, vocês têm vários desenhos, né, das fachadas das igrejas barrocas. Então, ou você olha e desenha igual, ou você imprime ela e só pinta, tá? Então, fazer a pesquisa de quem foi o Aleijadinho e fazer uma igreja do barroco do Brasil, certo? Então, essa vai ser aí a tarefa de arte de vocês. Bom, meninos, a nossa aula de arte, então, fica por aqui.